No cálculo de uma variável só, quando a gente tinha uma função de R em R, um dos exemplos de aplicação da derivada era auxiliar você num processo de busca por pontos extremos da função, né? Pontos no domínio onde a função assume um valor de máximo ou mínimo local, né? Bom, o que a derivada fazia era essencialmente te ajudar a excluir pontos que você sabe que com certeza não são de máximo nem de mínimo locais, né? E o que acontece é assim, de repente num certo ponto aqui, a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, se ela existe e é negativa, é porque a função ela decresce nesse ponto, né? Antes do ponto ela vai ser um pouquinho maior e depois do ponto ela vai ser um pouquinho menor. E se a derivada for positiva, antes do ponto ela vai ser um pouquinho menor e depois do ponto ela vai ser um pouquinho maior. Então não é também esse caso o caso de um ponto extremo, né? Um ponto extremo, quando você vai para um lado, por exemplo, um ponto de mínimo, você vai para um lado, fica maior, você vai para o outro, também fica maior, aí é um ponto de mínimo, né? Então o critério era assim, a função tem derivada, a derivada é positiva, não serve esse ponto. Tem derivada, a derivada é negativa, não serve esse ponto. Normalmente, em vez de você falar tem derivada e a derivada é positiva, quando já tem derivada, você fala só que a derivada é positiva. Então, nesse ponto a derivada é negativa, não serve. Nesse ponto a derivada é positiva, não serve, né? Então, os pontos que sobram para você procurar máximos e mínimos são pontos onde a derivada é zero, pontos onde a função não tem derivada, por algum motivo. Poderia ser, o desenho poderia ser um ponto assim, né? Não tem derivada, não é nem máximo, nem mínimo, mas você não sabe qual caso que é. Então, os pontos que você ainda tem que procurar são pontos onde a derivada é zero, onde a derivada não existe, ou pontos aqui no extremo do domínio de definição da função, até porque as pessoas às vezes não concordam muito se elas querem dizer que a função é ou não é diferenciável naquele ponto extremo lá, né? Mas se você considera que ela não é diferenciável, então essencialmente isso já está incluso no caso onde a função não é diferenciável, né? Bom, então é isso. Esse critério, ele exclui um monte de pontos que você não precisa analisar, porque você já sabe que o fato da derivada ser positiva ou negativa vai implicar que esse ponto não é de máximo nem de mínimo local, né? Esse é o critério mais simples e é sobre isso que eu quero falar hoje, mas só que eu quero falar uma função de Rn em R, né? Uma função de Rn em R, se fosse assim, de R2 em R, você ainda consegue desenhar, né? Eu poderia ter aqui o domínio de definição dessa função. Aqui é o plano xy. E você coloca o valor da função em z, então em 3 dimensões você desenha o gráfico de uma função de R2 para R, né? E aí, a sua função poderia ser uma coisa assim, né? Teria pontos de máximo, talvez aqui ó, um ponto de mínimo, né? Ali eu não vou nem desenhar porque fica complicado. Mas aqui que parece ser um ponto de mínimo, poderia ser assim, quando você anda na direção x, aumenta. Quando você anda na direção y, diminui. Isso a gente chama de ponto de sela, né? Parece uma sela, se você pensar um cowboy aqui, ó, montado aqui nessa sela, não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo. Não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo, mas esse vai ser um tipo de ponto que vai dar um certo trabalho para a gente. A gente não está preocupado com o bordo da função, então a gente vai analisar isso usando a derivada para excluir casos onde a gente sabe que a função
não é de máximo nem de mínimo. Eu não vou fazer isso no gráfico da função. Eu vou fazer isso só no domínio da função, certo? E vai ser assim. Imagina então que a gente tem o domínio de f. Eu estou desenhando aqui no quadro, mas poderia ser um R3, R4, R5. E no domínio de f, que o domínio da f, a gente tem um ponto A lá. E você quer analisar se esse ponto A, de repente, eu não já posso excluir do meu critério de busca, né? Então, o que acontece é assim. A gente, para usar de novo o cálculo 1, voltar para o cálculo 1, a gente vai usar a derivada direcional, né? O que acontece é o seguinte: se você andar em todas as direções, essa função vai ter que ter derivada direcional nula, né? Se você andar nessa direção, você quer que para cá, se a derivada fosse positiva, significava que para cá a função aumenta e para cá a função diminui. Então não ia ser um ponto de máximo, né? Certo? Então o que acontece é, o ponto, a gente já sabe. Eu vou fazer isso de maneira um pouco mais rigorosa daqui a pouco. Mas se você já sabe que nesse ponto, quando você anda numa determinada direção, a função aumenta e você anda na direção oposta, a função diminui, esse ponto não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo local, né? Assim, de maneira alguma, mas esse vai ser o nosso critério, né? E como é que você vê uma função de Rn em R? Como é que você sabe a taxa de crescimento em cada direção, né? Quando a função é diferenciável, nesse ponto ela vai ter um gradiente, né? Então eu vou desenhar aqui o gradiente da função, é um vetor assim, e a maneira que você tem de calcular a taxa de variação é fazendo o produto interno com o gradiente, né? Então, vou escrever assim, a derivada da função f no ponto A na direção do vetor v é o que? É o gradiente de f no ponto A, que é esse vetor que eu desenhei aqui em verde, e ali em azul, vezes esse vetor v, que é a direção. Então esse é o vetor v e esse é o gradiente de f no ponto A. Você faz o produto interno, né? Esse produto interno, se o vetor v, se ele estiver apontando mais ou menos para o lado, né? Aqui tem um plano assim que você separa o espaço em duas partes, né? Se o vetor v estiver para lá, esse negócio dá positivo. Se o vetor v estiver para cá, essa coisa dá negativa. Então tem uma direção que você anda que o valor da função aumenta e tem uma direção para onde você anda que o valor da função diminui, né? Então, o que a gente está procurando? Pontos que ou não tenha gradiente, ou seja, a função não é diferenciável nesse ponto, ou que o gradiente seja nulo, né? Então, se esse aqui for um vetor zero, aí sim, se você andar para qualquer lado, a variação linear, né, aquela aproximação e tal, é zero. Então, a gente sabe que a função não aumenta ou diminui, a gente na verdade não sabe, porque tem aquele errinho, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte: se fosse um vetor não nulo, ia ter uma direção que aumenta e uma direção que diminui. Então a gente exclui esse caso. Esses são os casos que a gente sabe que não são extremos, né? Os casos que são extremos são os outros, ou seja, ou o gradiente é nulo ou a função não é diferenciável nesse ponto, certo? Então, assumindo que essa função f ela é diferenciável em todo ponto e o domínio dessa função não tem um bordinho, né? Porque a função podia estar definida aqui num domínio que tem um bordo e ela ser só uma coisa assim, né? Então, aqui tudo é ponto de mínimo, né? Porque a função é dali para cima.
mas eu quero que a região dessa função não tenha bordos. Senão você vai ter que, né, como você fazia no cálculo 1, se a função tivesse definida no intervalo aberto, você não precisava se preocupar com bordo. Se tivesse definida no intervalo fechado, você tinha também que se preocupar com o bordo, porque ali não tem a derivada, ou, não sei, aí você vai ter que descobrir como é que define a derivada no bordo, né? Mas você precisa se preocupar com os pontos onde a função não é diferenciável. E aí vai ter o bordo do domínio da f, e vai ter os pontos onde a função não é diferenciável, e vai ter os pontos onde a derivada é zero, né? No caso nosso aqui, o gradiente é zero. Certo? Então, nosso critério é esse. Se o gradiente não é zero, se o gradiente existe e não é zero, então você sabe que esse ponto não é ponto de máximo nem de mínimo. Então, o que sobra são os candidatos. Quem que sobra? Não tem derivada, ou a derivada existe, ou melhor, o gradiente, e é zero. Tá? Eu só quero enfatizar aqui que quando eu falo o gradiente, é o gradiente quando ele assume essa forma aqui, né? Eu quero que a função seja diferenciável. Não basta eu calcular as derivadas parciais e dar zero. A função tem que ser diferenciável, né? A gente fez um exemplo nas listas de exercícios. Eu tinha uma função que aqui em cima a função era constante, aqui em cima a função era constante, mas quando você vinha na diagonal, ela não era constante. Então as derivadas parciais eram zero, mas as derivadas direcionais não eram sempre zero, né? Então eu não quero só calcular o gradiente de f pela fórmula. Isso é a derivada com respeito a x e a derivada com respeito a y. A mera existência dessas derivadas não garante que a função é diferenciável, né? Um critério que garante é se essas derivadas forem funções contínuas. Aí tudo bem, aí você já sabe que o gradiente é igual a isso, né? Mas às vezes você tem essas coisas aqui e não tem o vetor gradiente, porque você não tem a derivada, porque a função, como nesse caso aqui, não é diferenciável, certo? Bom, é isso. Então o nosso critério é: procura um ponto onde o gradiente é zero. Esses são os pontos críticos, os pontos que você vai dizer, aqui pode ser que tenha um máximo ou mínimo. Ou pontos onde a função não seja diferenciável. Esses daí também você não sabe se são máximos ou mínimos por esse critério, porque o que a gente sabe é que quando tem o gradiente e o gradiente não é zero, a função cresce para uma direção e decresce para outra. Certo? Então, para começar isso. Na próxima aula a gente vai analisar aquela coisa da concavidade, né? A gente fazia isso no cálculo 1, a função, quando ela é um ponto com concavidade para baixo, ou quando esse ponto crítico tem concavidade para cima, né? A gente fazia esse tipo de análise lá no cálculo 1, e às vezes tinha uns pontos que eu nem desenhei direito, mas o ponto ele não tem concavidade nem para baixo nem para cima, né? Certo? Esse é o assunto da próxima aula.